tê-los de volta. Estamos aqui para não retomar, mas sim darmos continuidade ao nosso trabalho. Estou começando a aula há 20 minutos, né? Aguardei ver se mais gente chegava à nossa aula. Então, acredito que 20 minutos foi um bom tempo, né? Até porque vocês não estavam tão habituados a termos a aula desta modalidade. Então, acredito que, à medida que o pessoal está chegando, né? Minha gurizada está chegando de volta para a sala de aula, vão me chamando, tá? E aí, hoje, nós vamos para o nosso desvio padrão, a nossa aula de desvio padrão e variância. Sendo que vocês, até hoje, já viram, né, os assuntos mais diversos, né, administração financeira, fluxos de caixa, né, operações financeiras que foram realizadas, pesquisa de mercado, vocês fizeram interpretação de artigos, né, das demonstrações financeiras, vocês fizeram interpretação de artigos do ciclo operacional, vocês fizeram atividades dos ciclos operacional, financeiro, econômico. Também vocês tiveram 2 desafios, que foram desafios bastante importantes nesse período. Tiveram atividades extras, né? E o trabalho que vocês desenvolveram e também o que vocês estão fazendo, que eu pude acompanhar alguns de vocês, que é o artigo ao qual vocês têm que me entregar na primeira semana de junho. Então, alguns já estão tirando dúvidas comigo, estou auxiliando, estou indicando literatura, e outros ainda não estão se manifestando. Então, para os que não estão se manifestando, eu solicito que agilizem um pouco o processo, porque o prazo passa logo, né? Já estamos no dia 11 de maio, isso falta um pouco mais de 20 dias para vocês concluírem o trabalho de vocês do semestre. Então, sei que ainda faltam 20 dias, mas para desenvolver um artigo com pesquisa, não é possível. Também eu volto a salientar para vocês que, como eu também havia comentado, e com autorização do coordenador, todo e qualquer trabalho com plágio é desconsiderado, e aí vocês já têm conhecimento das implicações que gera um trabalho que é desconsiderado, né? Ou seja, ficam com a nota zerada. Então, é melhor vocês se agilizarem, né? Ainda tem tempo para fazer, está pouco tempo, mas ainda tem. Eu sei que estou com saudades de vocês, alguns de vocês com certeza também, outros não, mas enfim, estamos aí, né? Então, hoje nós vamos para a nossa atividade, eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa tela, que é o desvio padrão e a variância. Como eu havia comentado à tarde para vocês também, muitos de vocês vão perguntar o que essa disciplina tem a ver com administração financeira e orçamentária. Vocês sabem que essa disciplina ela é bem ampla e a gente não consegue se aprofundar em cada assunto que ela tem, porque é uma disciplina ampla, até porque vocês já estão na 7ª fase, então ela exige um pouco mais de dedicação de vocês. O que eu digo um pouco mais de dedicação? O professor tem a sua parcela de mostrar os caminhos, né, para vocês, e vocês têm a parcela que vocês têm que buscar sozinhos, ou seja, eu digo que na graduação não é nem 50% do professor e 50% do aluno, é 80% do aluno e 20% do professor. Esse 20% do professor é mostrar os caminhos, os conteúdos aos quais vocês precisam ter. Também auxiliar nas dúvidas que, porventura, vierem, né? E dar exemplos práticos e trilhar os caminhos. E o restante é vocês que têm que buscar, através do referencial teórico que vocês têm disponível, já no plano de ensino de vocês, e outros que vocês acharem conveniente. Também nos artigos que eu passei para vocês, tem vários referenciais teóricos muito bons, muita referência de literatura que auxilia vocês bastante. Certinho? Então, vamos lá para a nossa variância e nosso desvio padrão. Então, por que a gente vai ver isso?
Como vocês fazem administração financeira, e muitos de vocês também, a maioria, trabalham na área de produção, como que eu faço para saber se todos os meus funcionários que trabalham na linha de produção estão produzindo adequadamente ou se a produção deles é abaixo da média, ou por que tem um funcionário que produz bastante e os outros não? Por que um está acima da média e o outro está abaixo? E aí eu digo, resolve a pessoa que está produzindo acima da média mantê-lo sozinho e os outros estão produzindo abaixo da média? Aí tem uma série de fatores que precisam ser investigados, né? Por que uns estão produzindo abaixo da média? Não tem treinamento, não tem condições, as mesmas condições dos outros, ou a pessoa está com alguma dificuldade de entendimento, tem alguma coisa que precisa ser analisada. Como é que eu vou medir essa produção e também para tomar algumas medidas administrativas, claro, não vamos dizer demissão, mas, enfim, ver o porquê que está acontecendo algum desvio, alguma variância muito grande na linha de produção, certo? Então, isso a gente consegue ver através da variância e do nosso desvio padrão. Claro, tem umas fórmulas que eu passei para vocês, que elas são bem pesadas, né? Mas eu também passei outros dados. Quando eu digo fórmulas pesadas, claro que para vocês da engenharia, tudo é fácil, né? Vocês captam muito rapidamente todas as fórmulas que a gente coloca de matemática para vocês. Vocês têm um discernimento matemático muito acentuado, além de outros cursos. Mas, enfim, sempre que se fala em variância, estatística, as pessoas costumam assim, ter uma certa resistência. E essa resistência não é boa, né? Pode causar um certo desconforto, né? Uma falta de entendimento, e não é legal. Então, o que eu fiz? Passei para vocês as fórmulas, que são as originais da própria estatística. Passei outras para vocês que eu já fiz o desmembramento delas, que é de uma forma bem fácil. E também vou passar para vocês como usar HP para fazer a variância e o desvio padrão. Tá? Aí cada um vai usar o método que achar que é melhor, que lhe é mais conveniente, o que achar mais fácil, o que entender melhor. Certinho? Vamos lá para a nossa teoria agora. Então, aqui tem os dados de vocês, né? O curso de bacharel em administração, a disciplina de administração financeira. Hoje é 11 de maio, já estamos quase na metade do mês, né? Então, o que é essa tal de variância, né? É um conjunto de dados, a variância é uma medida de dispersão, ou seja, que mostra a distância, como eu estava falando antes, entre um conjunto de valores, né? O que é esse conjunto de valores? Eu tenho lá na minha fábrica várias pessoas que estão trabalhando e elas estão formando um conjunto de valores. O que é esse conjunto de valores? Ela está produzindo um determinado produto e eu vou medir, digamos que eu quero medir uma produção de uma semana, porque eu preciso conhecer essa produção, preciso saber o que está acontecendo e aonde que está essa minha variância, aonde está variando, aonde a minha média aritmética fica fora dos padrões, os padrões da minha indústria, os padrões das outras indústrias, enfim, o que for. Então, eu preciso medir. Essa se chama a variância, né? Ela tem uma média mais próxima, ou seja, o que eu quero dizer? Quanto menor a variância, mais próximos os valores estão da média. Mas quanto maior ela surgir esse valor, mais, os valores estão mais distantes da média, ou seja, se eu tenho 5 funcionários, o A, B, C, D, E, F, produz 10, 10, 10 e 15 unidades. Um produz 8 na sexta, o outro 9, o outro 5. Então, qual é que é a média aritmética da produção de meu pessoal? Mas não basta eu saber a média. A média produz tanto, mas a média ela pode ser tanto maior quanto menor. Maior se eu tiver mais número de pessoas
produzindo mais, e menor se eu tiver menor número de pessoas. E aí acontece assim, o gerente da linha de produção está produzindo muito pouco, a média está muito baixa. E alguns trabalham muito, e outros trabalham menos. Assim, essa média fica sempre abaixo. Então, aí que eu vou medir, eu posso medir de cada um deles, tá? Então, vamos mostrar que serve essa variância. Na teoria da probabilidade, na estatística, a variância é uma variável aleatória ou um processo estocástico. O pessoal que gosta de estatística vai trabalhar dentro dos processos estocásticos, é uma medida ou uma dispersão que indica o quão longe, em geral, os seus valores se encontram do valor esperado. Eu espero que todos os meus funcionários produzam 10 peças por dia, de segunda a sexta. Mas na segunda um produz 8, o outro 7, um 4, um 10. E o outro 9. Então, o quão longe esses valores se encontram, né? O que eu quero medir? Aonde está o erro dentro dessa minha linha de produção? Então, isso ela serve. Então, como fazer o cálculo, né? Como fazer a variância? O cálculo no caso da variância populacional é obtido através da soma dos quadrados da diferença entre o valor e a média aritmética dividido pela quantidade de elementos observados. Nossa, meu Deus, isso aqui é o fim do mundo. Então, simplificando. Então, aqui, quando a gente diz a soma dos quadrados da diferença entre o valor da média aritmética. Então, eu somo de cada um dos funcionários, né? O funcionário A produz segunda, terça, quarta, quinta e sexta, cada dia a sua quantidade. Então, eu somo essa quantidade que ele produziu. Quantos dias da semana teve? 5. Eu somo a quantidade e divido por 5. Essa é a média que essa pessoa fez. O outro funcionário, eu vou fazer a mesma coisa. Isso se chama uma média aritmética. Mas ela não serve para medir efetivamente o desempenho. Por que ela não serve? Como eu falei anteriormente, eu tenho uns que produzem muito e outros que produzem pouco. Então, eu preciso medir e preciso ver o que é que eu preciso para alcançar essa média. Lembra que eu disse que a minha média planejada, lá no meu planejamento que eu fiz, era de 10 unidades ao dia por funcionários. Agora, a minha média está 5, aonde está o erro? Então, eu vou ver aonde está, se o erro está na linha de produção, se o erro está no funcionário, né? Aí eu preciso tomar as medidas necessárias. Então, aqui fiz como fazer a variância, né? Então, aqui eu coloquei, são 4 funcionários, tá? De segunda a sexta, por exemplo, o funcionário A produziu na segunda 10 unidades, na terça 9, na quarta 11, na quinta 12 e na sexta 8. Então, se eu somar todos essa quantidade que o funcionário A produziu, eu vou ter um valor somado, dividido pelos dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que são 5 dias, ele vai ter a média. E assim sucessivamente, eu faço com funcionário B, com funcionário C, com funcionário D. Ah, prof, mas eu posso só fazer com funcionários? Não, isso aqui eu posso fazer de um fluxo de caixa também. Imagina-se que um caixa, como vocês já trabalharam com fluxo de caixa também, né? Os planejamentos, né, que vocês fizeram, eu estou planejando. Lembram que a gente pode planejar quantidade, pode planejar financeiro também. Eu posso trabalhar com o passado, planejar o futuro. Tá? Eu planejo do meu passado, eu posso planejar o futuro em quantidades ou em reais. Mas aí não é só funcionários, eu posso fazer no caixa da empresa. Tá? Digamos que na segunda-feira eu tive um caixa X, na terça, quarta, quinta, faço todos eles, divido pela semana, ok? Eu posso fazer isso semanalmente, eu posso fazer pela quinzena, eu posso fazer pelo mês, e assim depende do tempo, da disponibilidade de pessoal para fazer essa análise, e também depende do qual é o objetivo de vocês lá dentro da empresa de vocês.
Qual é que é o objetivo de fazer esse controle? Ok? Então, eu tenho aqui, aí, como fazer a média aritmética? Eu já tinha explicado anteriormente, né? Pegando o funcionário A, então aqui eu tenho segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, na segunda ele produziu 10 unidades, na terça 9, na quarta 11, na quinta 12, estava feliz porque estava chegando a sexta, e na sexta 8. Então, ele produziu, nesta semana, a média dele, né, 5 dias, foi de 10 unidades. Tá? Um dia 10, outro 9, 11, 12, 8, ele produziu na média 10 unidades. Agora, o que eu preciso que vocês façam? Do funcionário B, qual foi a média que eles fizeram? Do funcionário C, qual foi a média? Baseado nessa planilha que eu tenho aqui, ó. A quantidade de peças produzida por dia. Funcionário A, então, teve lá a variância dele, que foi 10. Agora, o funcionário B, qual é que vai ser a variância? Na segunda ele teve 15, na terça 12, na segunda ele teve 15, 12, 16, 10 e 11, né? Qual foi a variância que ele teve? Qual é que foi a média que ele produziu aqui? O primeiro foi 10. Quanto que vai ser o funcionário B? O funcionário C. Quanto que ele vai produzir aqui também? A média. Eu somo, né, essas produções diárias aqui, divido por 5. O que é os 5? 5 dias da semana. Então, eu vou ter a média dele que ele teve. O funcionário D, a mesma quantidade, ele produziu 8, 12, 15, 9, 11. Né? Qual foi a média que ele produziu aqui? Aí, quando eu tenho a média aqui no final, vou dizer, ótimo, tenho a média aritmética. Funcionário XY, o funcionário A produziu tanto, o outro tanto. Esse é o melhor. Mas não é porque é uma média. É uma média. Quando eu digo média, não dá para mim levar ao cabo final que aquela minha uma medida certa que eu sem prejudicar ninguém, tá? Então isso eu preciso dar continuidade da minha análise, tá? Mas então, e aí eu pergunto, mas por que encontrar a variância? Qual é a importância dessa variância, né? Como eu disse, o quão longe a média está entre um e o outro. Então, por isso que eu preciso que seja calculado funcionário B, C e D. Quão longe cada um deles estão da média? A média era 10 unidades, tá? Quão longe cada um deles está? Sabendo que a média, né, se era 10, ela pode ser para cima ou para baixo. Se ela for para baixo, né, do que era planejado, é muito ruim. Precisa ser verificado. Então, como é que eu faço essa variância, né? Então, na variâncias, é a segunda, aqui no caso, a variância, é aqui a fórmula, tá? A segunda, menos a média aritmética. Qual é que é a média aritmética lá da minha produção, do funcionário A, tá? Funcionário A, eu tinha uma média de 10. A segunda, ele produziu 10. Então, aqui aplicando, segunda, a média aritmética, a segunda menos a média aritmética. Então, a segunda foi 10, menos a média aritmética, 10 menos 10 ficou 0. 0 ao quadrado vai ser sempre 0, né? A terça-feira, quanto que era? Mais a terça-feira. A terça menos a média aritmética. A média, a gente sabe já que é 10 a dele, né? Qual foi a produção dele na terça? 9. Então, 9 menos 10, que é a média aritmética, sobra 1. 1 ao quadrado, o que vai dar? Que essa é a nossa fórmula, e assim até eu terminar todo ele. Então, o que eu encontrei aqui? A variância deste funcionário 1 é 2. Tá? Então, o quão longe ele está da média. E se eu tirar a média que era o planejado, que ele tinha, era 10, e a variância, o quão longe ele está entre um e outro. Tá? Então, o quanto longe ele está. Neste caso, se eu tirar 10 menos 2, fica 8, né? Está 2 abaixo. E assim sucessivamente com os demais funcionários. Quanto maior for a variância,
esse 2 no caso, mais distante da média estarão os valores. Quanto menor for a variância, mais próximos os valores estarão da média. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, se a variância tivesse dado 5, 6, ele estava mais próximo da média, né? Porque qual foi a média que era o planejado da empresa? 10. Então, aqui é o quão longe ele está. Então, apenas o cálculo da variância pode ser o suficiente. Eu posso dizer, apesar, né, que o cálculo da variância, a gente vai dizer, ótimo, pode ser o suficiente, pois essa é uma medida de dispersão muito influenciada por valores que estão muito distantes da média. Então, como também havia falado antes, não é só a variância que eu preciso analisar, tem outros fatores que eu vou precisar avaliar. Além disso, o fator da variância ser calculado ao quadrado, né? Lembram lá que tinha a produção da segunda-feira 10, menos a média dele ao quadrado, né? O que era 10 menos 9, que era 10 menos 10, 0, elevado ao quadrado, 0. Sempre que você eleva um número ao quadrado, ele tem um valor alto. Então, às vezes, essa fórmula, essa maneira de calcular somente até aqui, ele pode distorcer os dados, né? Ele pode, como a gente diz, mascarar os dados, ou esconder dados, ou dificuldades de interpretação, alguma coisa que está acontecendo que pode ficar meio obscuro dentro das tomadas das suas decisões, tá? Então, mas aí o que nós vamos precisar fazer? Calcular o desvio padrão. Então, nós temos duas fórmulas que a gente precisa calcular, a variância e o desvio padrão. Então, o desvio padrão é o resultado positivo da raiz quadrada da variância. Poxa, raiz quadrada, lá vem, né? Eu em administração financeira fazendo a raiz quadrada. Não é nada complicadinho, não. Tudo bem facilzinho. Na prática, o desvio padrão indica qual é o erro se quiséssemos substituir um dos valores coletados pela média. Então, digamos que eu queira tirar um funcionário de lá, dentro da minha linha de produção, eu vou tirar um funcionário. Então, isso ela quer dizer, o desvio padrão indica qual é o erro se quiséssemos substituir um dos valores coletados pela média. Então, lá nós tínhamos uma média de 10, de 9, de 12, de 11, sei lá. E se eu tirasse um de lá? Qual a possibilidade de um erro se eu tirasse de lá? Então, lá nós, lembrando, voltando atrás, que a variância tinha dado 1, aliás, 2 do funcionário A, né? A variância tinha dado 1. Qual será o desvio padrão, sabendo que o desvio padrão é o resultado positivo da raiz quadrada da variância? O que é essa variância? A variância é esse 2, qual é a raiz quadrada do 2? Tá? Então, essa é bem facilzinho. É 1,41. Ok? Aí vocês podem usar a fórmula, colocam 2 na raiz quadrada, extrai ele, como vocês já estão acostumados a usar a raiz quadrada, tá? Ou também pode ser usado na HP 12C, ok? Quem tem HP ali em mãos pode olhar. Então, nós temos que usar sempre a segunda função da HP. O que é a segunda função da HP? O F, né, é a primeira função dela, que é onde tem as teclas amarelinhas. A segunda função é o G, a tecla G, é azul. Então, o que nós precisamos usar, a função das teclas da HP, elas estão na parte de baixo de cada tecla. Então, se nós apertarmos a tecla G e a tecla X, YX, eu já vou ter a raiz quadrada, que é a raiz quadrada que nós temos lá na nossa tecla, tá? Nós podemos usar depois uma demonstração com HP online aqui, para a gente verificar melhor. Ou cada um pode ir usando, e também pode, quem não conseguir acompanhar, pode me passar um e-mail,
que na apresentação inicial aqui eu deixei meu e-mail, que agora a gente só vai usar o e-mail corporativo, tá? O e-mail particular a gente não pode mais usar, só o corporativo. Então, olhem, se reportem à apresentação inicial, que tem o meu e-mail ali. Pode me passar, pode conversar, pode me chamar, não tem problema, eu converso com vocês, tá? Mas não fiquem com dúvidas, não fiquem. Então, quando eu falo em média aritmética, ela é igual, mais ou menos, o desvio padrão. Então, vamos aqui, voltando aqui, nós tínhamos lá a nossa linha de funcionários A, B, C e D. O nosso funcionário A tinha uma média de 10 unidades por dia, o meu funcionário B, 12,8, o meu funcionário C, 10,4, o meu funcionário D, 11. Então, usando a média aritmética do desvio padrão, que é aquela fórmula que agora que vocês aprenderam a calcular, né, que é a raiz quadrada, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Aqui tinha dado a variância de 2 de 1,41 e do B, 2,32. O C, 1,36. O D, 2,45. Agora, se eu tivesse que escolher qual é o funcionário aqui que estaria fora da minha média, ou fora do desvio padrão, que tem um desvio padrão maior. Aí eu perguntaria para vocês, qual é o funcionário que tem um desvio padrão maior? Se eu pegasse pela média somente, eu ia dizer que, né, o que tinha a média menor era o que tem 10, que é o funcionário A. Mas, no entanto, quando eu apliquei todas as fórmulas da variância, a média aritmética, o desvio padrão, o que está mais longe é o funcionário C, 1,36 peças ao dia, enquanto que o A é 1,41. Então, se eu tivesse tomado a iniciativa lá na minha primeira fórmula, na média aritmética, eu teria dito que o meu funcionário A era o que estava produzindo menos, que não estava atingindo a minha média. Agora, a partir do momento que eu fiz os 3 cálculos, eu cheguei à conclusão que o funcionário C é o que tem uma média menor. Agora ficou fácil. O que eu posso fazer na minha gestão, lá na minha linha de produção? Bom, eu vou ver em que condições está trabalhando esse funcionário C. Qual é o problema? Eu posso trabalhar com a questão produtiva, ele está trabalhando nas mesmas condições do outro, ele tem algum problema, o que está acontecendo ali, ou ele está faltando treinamento para ele, às vezes pode estar faltando treinamento, a pessoa, quando não recebe o treinamento, pode ser ineficiente produtivamente por falta de treinamento, e não por culpa dele, né? Isso acontece em todos os lugares, quando você não tem um treinamento adequado, tu pode ser ineficiente porque tu não sabe os caminhos corretos para tomar, né? Aí, nesse caso, precisa ser revisto. Então, agora vocês viram como é facilzinho isso, sem problema nenhum, todos conseguem verificar, todos conseguem fazer, todos conseguem aplicar ali na sua empresa. Aqui, nós vamos usar a nossa formulazinha da nossa HP para verificar, né? Ctrl C, Ctrl V, vamos lá na nossa HP, para a gente verificar como fazer esses cálculos. Ok? Tem mais alguém que chegou agora, que quer que eu repita a explicação? Estou disponível para vocês, disponível para perguntas, questionamentos. Estou aqui ao dispor de vocês, ok? Lembrando que esses cálculos eles são bem fáceis, vocês precisam somente aplicar eles um pouco
e entender um pouco o que é essa variância, o que é esse desvio padrão. Tá? Se eu desse um exemplo para vocês agora, hipoteticamente, claro, né? Vamos falar hipoteticamente. Um funcionário A produziu 15 unidades na segunda, 14 na terça, 20 na quarta, na quinta 10 e na sexta 8. Vocês conseguiriam fazer a média aritmética desse funcionário, a variância e o desvio padrão? Aí eu aguardo vocês, dou 5 minutinhos, 10 minutinhos para vocês fazerem, né? Porque demora um pouquinho mais, tá? Os que chegaram depois na sala, sejam bem-vindos, né? Na nossa sala virtual, sejam bem-vindos. E eu estou aberta para questionamentos e dúvidas que vocês tenham ou tiveram em relação às disciplinas que eu fui passando para vocês, os conteúdos, e que vocês possam não ter entendido, né? Eu estou aberta para tirar essas dúvidas, para esclarecer ou para ajudar, enfim, o que for. Estou aberta a vocês. Não fiquem com dúvidas nunca, porque as dúvidas são cruéis, tá? As dúvidas não é legal tu ficar com elas, porque elas podem te atrapalhar e muito. Aí a dúvida de às vezes a tua dúvida pode parecer que ela não é uma dúvida interessante, mas ela é uma dúvida que pode te atrapalhar depois, tá? Vamos ver aqui se nós conseguimos abrir nossa HP 12. Ai, meu Deus. Não estou conseguindo. Só um pouquinho. Sim. Só um momentinho que eu estou tentando abrir aqui. HP 12C. Vamos lá, só um pouquinho. Só um minutinho aqui para a gente tentar explanar para vocês. Só um minutinho, por favor. Aqui eu já. Oh my God. Vocês têm feito nesse isolamento, aliás, afastamento social, enquanto não estão indo para a sala de aula? Ninguém se atreve de comentar, não? Vamos lá, olha aqui, ó. Tem até um videozinho de como é que faz, né? A média, o desvio padrão. Então, aqui, quando eu falo para vocês, aqui, ó, a tecla amarela, o F aqui, é das funções que são amarelas, tá? Aqui, são em cima, são amarelas. O G é a tecla onde eu vou encontrar a variância e o desvio padrão, tá? Puxa, voltando aqui a nossa calculadora. Certo? Também vocês podem usar para fazer a média aritmética somando, digitando todos os números, por exemplo, nessa tecla de somatório, o símbolo de somatório mais. Você pode, digitando todas as funções, todos os números da semana, por exemplo, vamos pegar o funcionário número 1 aqui, ó. Digita 10, somatório mais, 9, somatório mais, 11, somatório mais, quinta, 12, somatório mais, 8, somatório mais. Ok?
apertou aqui, vai sair o valor e a quantidade de vezes que veio. Aí, se você apertar no G e a tecla onde tem o 0 aqui, vai sair a média, já sai a média. Se, sem apagar nada, apertar no G e no pontinho aqui na tecla, vai sair o desvio padrão dela, que é o quadrado, né? O desvio padrão é o quadrado da variância. Então, já só nessas 3 teclas aqui vocês conseguem fazer todo o cálculo financeiro, todo o cálculo do desvio padrão e da média. Ok? Tem mais alguém ali? Vou te dar mais uns minutinhos, se alguém quiser fazer algum questionamento. Não havendo questionamentos, tá? Eu tenho a dizer para vocês que, para os que não assistiram a aula, eu vou postar o link no Ava para vocês. Vocês vão acessar a partir de hoje, de amanhã, vocês já podem acessar a aula de vocês online. Eu vou postar no YouTube também o link e vou disponibilizar no Ava. Eu vou postar a aula de hoje no YouTube e no Ava. Então, vocês acessem, tirem as dúvidas e pode me passar e-mail perguntando, né, fazendo as suas interrogações, os seus questionamentos, mas não deixem para ir para a próxima aula persistindo dúvidas. Por favor, tá? Então, eu encontro vocês na próxima semana, neste mesmo horário, tá? Hoje eu dei uma tolerância de 20 minutos para esperar que todos chegassem. Semana que vem, eu gostaria que às 18h40 todos estivessem online, porque, afinal de contas, é uma obrigação que nós temos, né? Como eu disse para vocês, eu tenho 20% e vocês têm 80%. Tá? Então, os caminhos são esses. Também uma outra questão que eu tenho para dizer para vocês, se vocês querem usar mais estatística, que querem ir mais a fundo, este aqui é um livro bom também, se alguém gosta de estatística, tá? Querem utilizar, este aqui é um bom livro também, tem coisas assim que elas são mais pesadas, mas vocês da parte da engenharia acho que vão gostar bastante. Se alguém quiser, eu posso mandar mais dados dele. Eu não lembro se eu indiquei ele no plano de ensino de vocês, na literatura, não estou lembrada, mas se alguém quiser, pode me perguntar que eu passo o autor, passo a edição, tudo direitinho. E aí também, o que pode acontecer nessa variância nos artigos que vocês estão fazendo? Se alguém fez pesquisa de campo, né? Dá para vocês fazerem a variância, o desvio padrão, a média, né, das pesquisas que vocês fizeram para ver aonde tem uma discrepância de dados que vocês tiveram, ou seja, onde existe a diferença maior entre um dado e o outro, ok? Beijo para todos, semana que vem nos encontraremos. Não esqueça de trazer cafezinho para a sala de aula, tá?